O câncer de útero é o terceiro mais comum nas mulheres brasileiras. É uma doença com chance de ser prevenida. Contudo, no nosso país, a maioria das pacientes é diagnosticada em uma fase já avançada da doença, o que reduz a chance de cura dessas mulheres. E para falarmos desse assunto, nós convidamos para o nosso quadro de hoje a médica oncologista clínica doutora Graziela Zibete Dalmolin, do Hospital MD Anderson da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e Denise Blacks, gerente de alianças e projetos do Instituto Lado a Lado pela Vida, parceiro do Senar nas ações de promoção social, para explicarem melhor o que é o câncer de útero. Sejam muito bem-vindas, muito bom dia ao programa aqui do Canal do Produtor. Bom dia, obrigada. Doutora, então, vamos explicar para a gente aí como que o câncer de útero se desenvolve. O câncer de útero, dentro do útero, nós temos dois tipos de tumores e o mais comum, como a gente consegue ver aqui nessa figura, é o chamado câncer de colo de útero, que fica nessa região final do útero. Então, lembrando para a mulher que o útero, ele fica bem aqui nessa região final do abdômen, onde acontece a gestação. Nós temos as tubas uterinas, duas, uma de cada lado e 2 ovários. E nós temos uma camada mais interna do útero, chamado de endométrio, que é onde se pode desenvolver um tipo de câncer. E o câncer mais comum, que é o que vai ser falado hoje, é o câncer de colo de útero, que se desenvolve principalmente por algum tipo de inflamação ou infecção dessa região. A infecção mais comum é causada por um vírus, chamado vírus HPV, e esse vírus, ele é uma doença sexualmente transmissível, ou seja, é através da relação sexual que acontece a transmissão do vírus. Isso daí pode se desenvolver na inflamação do colo do útero e desenvolver o câncer. Agora, doutora, quais são os principais sintomas e quando eles aparecem? Os principais sintomas, eles estão relacionados com alteração da menstruação. Então, a mulher, ela pode ter uma menstruação atrasada ou uma menstruação que vai acontecer com um fluxo muito mais aumentado. A mulher, ela pode começar a ter corrimento pela vagina, um corrimento em geral que é bastante escuro, com cheiro forte. Ela pode ter dor durante a relação sexual, é uma coisa que pode acontecer. Numa fase mais grave e avançada da doença, ela pode começar a ter dores nessa região do abdômen, dores na região das costas, na parte final das costas. A alteração do intestino, ela pode ter dificuldade de ir ao banheiro, ficando mais trancada, constipada. E às vezes até, num caso grave, também alteração da urina, a urina ficando trancada, com dificuldade de urinar. Existe alguma faixa etária propensa, então, para ter o câncer de útero? O câncer de colo de útero, ele acontece principalmente em mulheres jovens que estão na idade reprodutiva, ou seja, quando elas têm chance de terem filhos. Então, sempre digo que, infelizmente, o câncer de colo de útero ele é um problema não só médico, mas ele é um problema social, porque ele vai pegar mulheres que são mães, que têm filhos pequenos, que estão trabalhando, que vão precisar muitas vezes sair do trabalho por causa do seu tratamento e não vão conseguir muitas vezes cuidar dos seus filhos da maneira adequada porque elas estão em algum tipo de tratamento ou estão com os sintomas da doença. E quais os principais fatores de risco? O principal fator de risco é realmente a infecção por esse vírus do HPV, que é a contaminação através da relação sexual. Também fazer relação sexual sem preservativo é um fator de risco, porque é como vai se pegar a doença. Então, sempre importante a questão do preservativo da camisinha. Outras infecções, como a infecção do HIV, uma pessoa que já tem o vírus do HIV ou a AIDS, aumenta o risco do câncer de colo de útero. Fumar aumenta o risco do câncer de colo de útero bastante, então é importante sempre lembrar e não fumar. Ter vários parceiros sexuais e sempre sem a camisinha também aumentem muito o risco do câncer do colo do útero. E o câncer de colo de útero tem prevenção? Existe a prevenção e é muito importante a necessidade de todas as mulheres saberem disso, porque o câncer de colo de útero, quando prevenido,
ele pode evitar diversas mortes. A principal prevenção, além do uso do preservativo que eu já falei, é a realização do exame preventivo ou do Papa Nicolau. Esse é um exame que é feito por um ginecologista em geral ou pelo clínico, que é a retirada de material do colo do útero e esse material é enviado para um laboratório para ver se há algum risco de infecção associada ou mesmo se já se vê as células. E é muito importante que toda mulher faça sempre de uma maneira regular o preventivo, independente do profissional que faça, se é homem ou se é mulher. Toda pessoa que vai fazer o exame de preventivo de Papa Nicolau é uma pessoa que ela está instruída, adequada para fazer esse exame e é importante que toda mulher faça esse exame sempre. Outro ponto para a prevenção do câncer bastante importante é a vacina do HPV. Essa vacina ela é disponível pelo SUS, pelo serviço público, para meninas entre 9 e 13 anos e também é distribuído para mulheres que têm HIV com uma idade mais velha, mas ele também pode ser distribuído na rede privada, a mulher pode comprar a vacina e daí fazer numa idade mais velha e essa vacina ela ajuda na prevenção do câncer do colo do útero. Doutora, e no geral, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico inicial é feito pelo exame do preventivo do Papa Nicolau, que vai ver alterações de células sugestivas de câncer. E às vezes, numa fase mais avançada, pode-se ver pelo exame ginecológico, o exame do toque, o ginecologista vai dar alguma suspeita, e por exames de imagem que são feitos posteriormente, um ultrassom do abdômen, um ultrassom transvaginal para avaliar o útero e se há extensão da doença para outros órgãos dessa região. Existe tratamento e quais são? E se, caso de constatação da doença, é necessária a retirada do útero? O tratamento ele vai depender de como está a extensão da doença na mulher. Para casos bastante iniciais, que infelizmente no Brasil não são os mais comuns, muitas vezes pode-se retirar só a parte final do útero, que é o colo do útero, mantendo o útero para as mulheres que ainda não tiveram filhos ou que têm intenção de ter mais filhos. Quando a doença está um pouco mais avançada, às vezes há necessidade da retirada do útero. E em casos em que haja extensão da doença para órgãos como os ovários ou para a região da barriga, em geral não se faz mais cirurgia e o tratamento é feito com quimioterapia e radioterapia. E o câncer de útero, ele pode ser genético, como é o caso do câncer de mama? Em geral, não há nenhuma relação. Então, quando se fala em câncer genético, se fala no câncer que ele tem o risco de passar para os seus descendentes, para os seus filhos. Diferente do câncer de mama, do câncer de ovário, o câncer de colo de útero ele não está relacionado com essa parte genética. Em geral, não há risco da mãe, da paciente, passar para suas filhas. Agora vamos falar um pouquinho também em relação ao Instituto Lado a Lado, né? Lado a Lado pela Vida, realizações ou campanhas de conscientização contra a doença são feitas pelo Instituto? Então, na verdade, o Instituto tem uma campanha nacional que chama-se Vencer com Autoestima e dentro dessa campanha a gente sempre abordou muito a questão do câncer de mama, né? Só que a gente teve acesso assim, a algumas informações, alguns dados sobre a questão do câncer de ovário e de colo de útero e a gente assim decidiu para esse ano focar dentro dessa campanha estas duas doenças. Porque assim, o Instituto entendeu que assim, o câncer de mama ele é muito disseminado já. A mulher ela já tem uma familiaridade e ela já está mais sensibilizada para a questão do câncer de mama. Agora, o câncer de ovário e o de colo de útero praticamente não se falam. Né? E são doenças importantes, né, como a doutora Graziela colocou, e a mulher ela tem que estar atenta a isso. Então, o Instituto, dentro da campanha Vencer com Autoestima, a gente lançou a campanha Mulher por Inteiro, que na verdade vai falar dos tumores femininos, que aí a gente vai continuar falando do câncer de mama, mas a ênfase maior vai estar na questão do câncer de ovário e de colo de útero. E, Denise, como levar mais conhecimento, no caso, para as mulheres que vivem no campo?
e não tem acesso aí à informação. O Instituto tem algum material informativo? Então, para a gente, assim, para o Instituto, foi muito importante firmar uma parceria com o Senar. A gente já está, acho que é quase 2 anos com essa parceria, né, caminhando juntos. E para a gente é uma forma de levar a informação e a campanha mais longe. Fazer, assim, chegar essa orientação e essa informação para a mulher que está mais distante dos grandes centros, né? E para isso a gente tem uma cartilha, além a gente tem folhetos, mas a gente tem uma cartilha que esse ano, em breve, vai estar chegando para elas também, que é uma cartilha sobre tumores femininos. Então lá tem informações detalhadas sobre a questão do câncer de mama, da questão do ovário e também do colo de útero e o que, assim, uma orientação geral do que ela pode perguntar para o médico, quais são os sintomas, né, dessas doenças para ela estar mais atenta, porque uma coisa que o Instituto acredita muito é no empoderamento da mulher. A mulher ela tem que estar mais consciente, mais sensibilizada para olhar para ela como um todo. Não prestar só atenção na questão da mama, mas olhar o corpo como um todo e se conhecer melhor. Então, o trabalho do Instituto, e aí em parceria com o Senar, é esse, que nos eventos que já são realizados, né, pelo Brasil afora, em vários estados, a gente também possa estar presente por meio dos materiais que a gente produz, que aí são distribuídos para elas, né, elas têm a oportunidade de ler, se inteirar, e a gente também procura contribuir com vídeos, materiais, também para o próprio canal, né, aqui, e até no nosso portal também, para quem puder fazer download, entrar e acessar, tem um material vasto sobre esses 3 temas. Está mudando essa conscientização em relação à prevenção? Olha, a gente tem observado, né, o Instituto é uma das únicas instituições no Brasil que vem desde 2008 trabalhando a questão da prevenção. A gente tem um trabalho bem extenso com a questão da saúde do homem, né, com a campanha Novembro Azul, e a campanha Vencer com Autoestima, ela é focada na saúde da mulher. Então, assim, a gente tem observado que as pessoas têm ficado um pouco mais sensibilizadas para a questão da prevenção, mas ainda falta muita coisa para fazer. Porque eu acho que assim, o dia a dia é tudo muito corrido, né? As pessoas não têm muito tempo, é trabalho, é escola, a mulher tem muitos afazeres, e ela acaba se deixando um pouco de lado também. Então é importante, né, a gente ter essas oportunidades como hoje, né? Aliás, quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, para que as mulheres elas parem um pouquinho também e prestem mais atenção na sua saúde, nos sintomas, no que ela está sentindo, e se tiver alguma coisa diferenciada, realmente procurar um médico. E aí não importa se é uma médica, se é um médico, o importante é ela ir lá e relatar o que está acontecendo, porque se for detectado no início, a chance de cura de um câncer é muito maior. Então, é isso que o Instituto procura levar. E o Senar, nesse cenário, para a gente, é fundamental para a gente ir mais longe. Tá certo, então eu agradeço a participação então, da médica oncologista clínica doutora Graziela Zibete Dalmolin, do Hospital MD Anderson da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e a gerente de alianças e projetos do Instituto Lado a Lado pela Vida, Denise Blacks. Muito obrigado pela participação e as informações de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada.